Bom, pessoal, a gente vai fazer um tour aqui pelo Microsoft Clarity, beleza? Não vou explicar aqui nesse vídeo como instalar, vou passar em um outro vídeo, tá? A gente tem algumas formas de instalar, mas basicamente a gente pode colocar tanto um script, né, similar à instalação do Pixel do Facebook, que é um trecho de código que a gente coloca no site, ou a gente pode fazer pelo Google Tag Manager também, que é o que eu sempre recomendo. Mas não vou entrar nesses detalhes agora, mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o site, tá? microsoftclarity.com. A gente pode dar um Get Started aqui e dar um Sign In. Você pode logar com outras contas. Como eu tenho a conta da Microsoft, eu vou utilizar a minha conta já, tá? Então eu posso vir aqui e criar o meu novo projeto. Então eu posso colocar o site que eu quiser aqui. Vou utilizar um site que eu vou fazer a implementação, tá? É um site de uma empresa que eu faço parte. E a gente pode colocar aqui a princípio que é o segmento, né, dessa empresa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A gente trabalha com marketing, tá? Mas community, não, entertainment, government, vou colocar aqui B2B services, tá? Não importa muito, isso é mais uma coisa de controle da própria Microsoft, tá? E a gente vai falar aqui, ó, então vamos fazer lá, escolher um método de instalação para a gente poder utilizar. Então eu não vou passar essa parte aqui em específico, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para vocês poderem ver e conferir como que é feito o processo de instalação, tá? Tanto pelo código quanto pelo Google Tag Manager. Então eu vou passar agora para uma outra tela onde já tem um projeto rodando há mais tempo para a gente realmente explorar as funcionalidades da Microsoft, do Clarity, tá? Então eu tenho aqui uma ferramenta que é um projeto que é um e-commerce, então ele tem uma série de seções, tem várias seções, tá? Eu vou vir aqui em cima, ó, nós temos os principais pontos. Geralmente a gente cai nessa telinha aqui que é dashboard, tá? Essa é a primeira tela quando eu já tenho um projeto rodando, tá? Então se eu acessar Clarity e eu não tiver logado, por exemplo, essa é a primeira tela que ele me dá. Aqui está um pouquinho vazio esses dados, porque recentemente a gente fez umas alterações no site, então não está mais coletando. Mas eu vou vir aqui em cima, ó. Aqui é onde a gente escolhe os projetos, tá? Eu tenho esses projetos. E eu vou vir aqui e eu vou selecionar para que ele pegue dos últimos 180 dias. Tá? Os últimos 6 meses aí, a gente vai ter mais informações para a gente poder trabalhar. Então, essa é a nossa tela inicial, né? Então você pode ver aqui, sessões. Sempre que tiver esse íconezinho, a gente consegue passar um pouco melhor o que significa aquela tela. Então, o total de visitas que teve no seu site durante a época selecionada, e ele consegue não categorizar quando são bots acessando, né? Então, algum tipo de bot, exemplo do Google, alguma coisa que entra ali para fazer um mapeamento do site, ele consegue entender também, tá? Vamos escolher aqui uma série de sessões, 22.500 sessões nós tivemos nos últimos 180 dias. Páginas por sessão, então quantas páginas foram navegadas. Scroll depth, né, então quando a pessoa acessou, né, o quanto que ela rolou, né, a profundidade de rolagem que ela teve no site. Média do tempo gasto aqui. E aqui alguns overviews, tá? O principal... Só moto. O principal do Clarity, que é o mais interessante dele, não é somente esses insights, mas são as filmagens, né, as gravações e o heatmap do site. Mas vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nesse dashboard para a gente poder ver o que ele entrega para a gente logo de cara, tá? Live users, né? Então caso você tenha algum usuário naquele momento acessando o site, a gente consegue ter essa visão, né, essa informação. Inclusive, ó, aqui para ir lá para as filmagens. Usuários únicos, então sessões com usuários únicos, sessões com usuários que estão com usuários novos, sessões com usuários retornando, né? Então você pode observar que uma grande quantidade significativa é de novos usuários. O que isso pode trazer para a gente? Isso aqui é uma característica de tráfego pago, né? Então, através do tráfego pago, nós estamos trazendo usuários novos, então a gente tem uma parcela significativa de novos usuários. Top users, né? Então ele consegue identificar quantas sessões do país e o dispositivo. É bem provável que este usuário seja eu, tá? Porque eu estou sempre acessando, ele mostra aqui que é de um desktop. Alguns insights, né? Então, rage ticks.
O que são os rage clicks? Então a pessoa às vezes foi lá e ficou clicando, né, várias vezes em uma seção da tela. Dead clicks, então clicou em uma página que não tem efeito. Por que isso daqui acontece? É bem provável que essa parte seja a parte dos banners, alguns banners que nós tínhamos na tela inicial que não tinha nenhum efeito ali. Excessive scrolling, não. Quickbacks, né? Então o usuário foi para uma página e rapidinho ele voltou para o anterior. Então, não era isso que eu queria, voltou. Watchlist, não vou entrar muito nessa questão da watchlist porque eu não tenho nenhuma configurada ainda, mas a gente basicamente consegue monitorar algumas coisas específicas dos usuários, como a gente marcar alguma tag de algum evento, de alguma ação específica, a gente consegue monitorar aqui, tá? Aqui tem algumas informações aqui, que dá para conectar no Google Ads, eu não fiz esse vínculo. Smart Events, tá? Então eu configurei alguns eventos, eu vou mostrar para vocês depois, para a gente entender um pouco o comportamento do usuário. Então, clicou em comprar, foi um evento que eu criei. Submit Form, as pessoas realmente utilizaram, a Microsoft Clarity identificou um formulário sendo preenchido ali, que já criou automaticamente esse evento para a gente. A gente consegue também, por exemplo, como se trata de um e-commerce de moda, a gente colocou para sempre que alguém procurar P ou M, né, a gente ter isso mapeado. Clique para sair da plataforma pode ser para clicar, por exemplo, em um botão de WhatsApp, tá, que redireciona a gente para fora, e botão de contato. A gente tinha um funil rodando, ele falhou em carregar. Eu vou dar um reload aqui para ver se a gente consegue, ó. Mas eu havia criado um funil de compras, que basicamente era clicar no botão comprar. Porém, a gente consegue ser mais específico neste ponto, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão do funil, porque na plataforma que a gente está usando, no caso o Nuvem Shop, ele corta a gravação da sessão quando a gente vai para a parte de carrinho. Então eu não consigo rastrear com muita mais precisão, né? Então eu consigo ir até a hora do botão comprar. Quando a gente entra no carrinho, ele corta a gravação de sessão, porque está trabalhando ali com um gateway de pagamento, né? Enfim, são outros pontos que não vai trazer esses detalhes para a gente. Aqui a gente tem mais informações, muitas delas são bem parecidas com o que o Google Analytics traz para a gente, né? Então as referências, né? Como que as pessoas chegaram na loja, através de onde elas vieram, os principais canais. Muito dessa referência, pessoal, está vindo por causa de um banner que nós temos ali no site que redireciona para dentro de páginas, né? Então, acaba quando a pessoa é redirecionada para uma página, ela entende que ela veio do banner, né? Então, a gente está vindo muito como se fosse a própria referência mesmo, tá? Então, uma série de informações aqui, social, paid search, e-mail, organic search. As campanhas, tudo isso aqui proveniente de configurações do UTM, tá? Então a gente configura lá nas campanhas o nome delas, né? Então compre mais PagMenos, uma campanha interna do próprio site, progressiva, Halloween, catálogo, enfim. Nós temos várias aqui. E source, né? Como eu disse, está aparecendo o principal source do site, por uma questão de configuração ali. Mas Instagram, Linktree, Titan Push, que é um banner que nós temos, Meta Ads, enfim, a gente tem todas essas informações. Aqui nós temos os browsers principais. Esse Unknown é bem provável que seja quando a gente clica no anúncio no Instagram e ele abre uma experiência dentro do próprio Instagram, né? Abre um sitezinho dentro do Instagram e você pode escolher ir para abrir no Chrome ou abrir no Safari do mobile ou não. Traz outros também, Edge, Safari, Firefox. Dispositivos, grande parte é mobile, tá? Temos somente algumas poucas seções com tablet. Sistemas operacionais, como esse é um nicho que a gente atende um público mais ali que utiliza iOS, ele é o predominante, né, responsável por mais de 50% das nossas sessões. E até mesmo temos alguns Linux aí, macOS, Chrome OS também, eu tinha visto. Países, predominantemente Brasil. Temos outros também, né, Estados Unidos, Irlanda, Suécia, Colômbia. É interessante a gente entender, né, para ver se está tendo às vezes um tráfego malicioso, algo do tipo, mas que no caso a gente não vai ir tanto para isso. E performance, existem alguns indicadores de performance do nosso site, landing page, e-commerce, que vão falar para a gente se está tendo algum problema ou não, tá? Como a gente está com um score bom de 94, que inclusive eu testei em outra plataforma, que é o GTmetrix, né? Tá tudo ok, ele até passa algumas coisinhas que a gente pode melhorar,
mas isso fica para até um outro vídeo, tá? Performance por URL, né? As principais aqui. A gente pode selecionar URLs de low to high, né? Então talvez as que estão piores aqui, ó, a gente tem uma vermelha, inclusive. Enfim, acho que pode ser questão de foto. Olha só, o tempo para carregar foi de 7.1 segundos. Isso aqui é muito lento, a pessoa desiste na hora de ver a página. Então vou até deixar esse ponto aqui como um ponto de atenção para a gente, né? E as principais páginas, aqui claro que influenciado pelo tráfego pago, a gente leva as pessoas para as páginas de mais interesse, né? Então a SEO é a principal de promoções, a gente tem o Search, pesquisa, e esse mulher aqui são as coleções, né? Então a página onde estão as principais coleções. Produtos mais populares, esse aqui foi um produto que nós utilizamos uma campanha de tráfego diretamente para ele, então ele foi muito popular. Os demais aqui provavelmente campanhas de catálogo, né? Então catálogo, search mesmo, que as pessoas se interessaram mais. As principais páginas de entrada, né? Então por onde que as principais páginas que elas caíram, que elas chegaram, e as principais páginas de saída, né? Então vi isso aqui e saí. Possíveis erros aqui também, não vou entrar muito em detalhes, que a gente entra na questão de performance do site. Bom, beleza então vamos para as partes mais interessantes aqui. A gente tem o recordings, né, que são as gravações dos usuários. E vai ver se tem algum usuário online, como eu disse, a gente está sem o script estar vinculado ali agora. Mas nós temos uma série de possíveis informações aqui relacionadas às gravações dos usuários, né? Então, logo de cara, a gente tem o Favorite Recordings. Eu havia favoritado alguns, principalmente para mostrar conversões, compras, né? Então eu fui lá na plataforma de e-commerce, analisei possíveis compras, né? Então os itens lá, então uma pessoa que comprou, um exemplo, item XY, e vim aqui, procurei a seção dela e falei, bom, vou favoritar essa daqui porque ela mostra realmente uma compra sendo feita, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, vou ver se é esse daqui mesmo. Então a gente tem uma entrada direta aqui, né? Então a pessoa entrou pelo site, então ela provavelmente foi lá e digitou. A saída em account, vamos ver se esse daqui se é a pessoa conferindo o produto dela. Então o que eu vou fazer? Vou clicar, ela tem o horário, a data, tá? Vamos ver se ele vai conseguir puxar. Teve ontem que eu fui pegar uma gravação muito antiga, ele deu um erro, tá? Pra buscar. Mas vamos ver. Então, ó, basicamente está carregando e eu vou pausar, tá? Vou pausar. Vou até ativar o som do site, que eu havia desativado aqui, porque tinha bastante gente me chamando no WhatsApp. E, enfim. Aqui, então você pode ver que é uma seção de desktop que nós estamos vendo. Ele vai mostrar algumas informações aqui, ó. Então, ó, clique, vendo, ó, mostra o mouse, scroll, que vai ser basicamente o deep scroll, né, quanto que a pessoa rolou. Attention, né, então os pontos de atenção, então é que a gente não deu o play, tá, mas a gente vai conseguir ver isso. E área, as principais áreas aqui, que elas são clicadas, né, basicamente, onde a gente passa o mouse. Eu vou mostrar a gravação para vocês verem. Deixa eu só ver uma coisa. Eu vou colocar minha câmera aqui em cima para que a gente possa ver os outros controles. Então a gente tem aqui, ó, para pausar períodos de inatividade. Então se o usuário ficou, por exemplo, às vezes 15 minutos no site, mas ele mudou de tela, por exemplo, ele vai continuar gravando ali. Quando a gente coloca o Skip Inactivity, ele já pula automaticamente para esses pontos de atenção, ó, que geralmente é quando tem um clique ou algo do tipo. Eu vou tirar o Skip Inactivity para a gente poder ver certinho como que foi realmente essa experiência do usuário, tá? E aqui, ó, nessas informações, a gente tem uma série de coisas, ó, uma série de coisas que a gente pode mexer. Aqui, a princípio, tá só eventos, tá? Então você pode ver que esse aqui, ó, só eventos, tá? Só eventos. Current Time é essa bolinha que vai ficar navegando. E, peraí, opa. Watched Page, é um Watched Page, Inactivity, são esses trechinhos. Então a gente vai passar por cada um deles. Então, ó, aqui a gente controla a atividade, consigo ir até 2x. No caso, eu vou deixar como normal, pra gente ver, ó, são 32 segundos, é pouca coisa, né? Então, vamos lá. Aqui.
Vamos lá. Então, ó, clicou ali em cima, foi pro perfil dela. Observe, pessoal, que ele mascara automaticamente, ó, informações importantes. Ele manteve um nome, ok, o nome não tem problema, mas ele mascarou aqui e-mail, CPF, CNPJ, telefone. Manteve a rua, vou depois até dar uma mascaradinha aqui, né, só para não ter nenhum tipo de problema, né, a princípio esses dados não são tão sensíveis, mas, ok, então a gente, vamos acompanhar aqui, depois a gente volta. Então ela que está conferindo o pedido dela, né? Está tudo certinho. Ok. Produto, pedido. Então basicamente um comportamento de usuário que estava ali verificando, queria dar uma olhada, acompanhar a entrega. E ok, acredito que aqui é um período de inatividade mesmo, tá? Vamos ver o outro aqui. A gente tem mais um aqui para poder ver. Esse aqui já é uma seção no mobile. Então a pessoa clicou num produto e clicou em comprar. Então aqui foi basicamente um evento de compra que a gente conseguiu rastrear e ver o comportamento do usuário ao longo desse tempo. Isso é interessante porque se a gente conseguir mapear alguns comportamentos de usuário, a gente consegue entender como que funciona cada um desses usuários que, por exemplo, estão convertendo mais, estão comprando mais produtos. Vou tirar o som aqui rapidinho. Então vamos olhar um pouquinho mais de detalhes desse usuário que fez essa compra, né? Então, ó, olha só, ele mostra aqui a página que foi visitada, ele tem todos os detalhes de cada uma das páginas, o que foi feito. Ok. Informações do usuário, então o horário da compra, um user ID, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso, a localização, detalhes do dispositivo, inclusive falando, ó, iOS 18. A importância da gente ter bem configurada a parte de rastreabilidade e traqueamento no site, dado que a partir do iOS 14 a gente para de conseguir rastrear algumas informações extras do usuário. Então você vê, um usuário que fez uma compra, a Meta, por exemplo, não está tendo a inteligência otimizada de quem é esse usuário para melhorar o algoritmo dela, tá? Alguns insights, esses insights são feitos por inteligência artificial, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O usuário começou navegando em comprar coleção, rapidamente navegou para promoção. O usuário mostrou interesse em um produto específico, clicando nele e então clicando em comprar. Depois de verificar a tentativa de compra, o usuário retornou para a página de promoções e viu o produto X aqui indicando que tem interesse em explorar itens de promoção. Tudo isso feito por IA, né? Vamos dar um likezinho aqui só para ajudar eles. Aqui em User ID eu tenho esse filtro que eu posso clicar e ele me leva para o usuário, mostrando todas as sessões que esse usuário teve em determinado momento. Então, olha, eu consigo... Aqui ele não está me dando outras... ele não capturou, talvez seja coisa mais antiga, mas por algum momento não capturou, não sei, porque o Clarity captura uma grande porcentagem. Mas observa só, o usuário que ele fez essa compra, ele visitou várias vezes o site, né? Então ele visitou lá em dezembro, 8 de janeiro, 8 de janeiro, 8 de janeiro, em horários próximos aqui, né? Mas ainda esse aqui é um pouquinho cedo, né? Um pouquinho mais tarde. E esse outro aqui é no dia 15. O que a gente pode observar, olha só, ele entrou de manhã e depois ele entrou um pouquinho mais à noite. Então isso já começa a dar pra gente alguns insights de, por exemplo, poxa, será que de manhã ele entrou só pra ver, depois ele entrou quando tinha um tempo mais disponível pós-trabalho, né? Então, são coisas que a gente pode pensar em relação a comportamento de usuário mesmo, tá? Vou mostrar mais alguns aqui para a gente ter uma ideia do que mais é possível a gente enxergar dentro do Clarity. Então, a gente estava aqui no Favorite Recordings, eu vou para All Recordings e vou fazer uma filtragem aqui, ó. Eu consigo... na maior quantidade de cliques, maior duração, e tem outros filtros também que a gente pode trabalhar aqui, tá, pessoal? Ó, se é por PC,
tablet, quantos dias atrás, país, o ID do usuário, tipo de usuário, né, novos que estão retornando. A gente tem um muito interessante aqui, ó, que é a intenção de usuário, média, alta ou baixa, né? Então, visitas breves, visitas que demoram mais tempo, enfim, a gente consegue entender mais ou menos o comportamento do usuário baseado na intenção dele, tá? Scroll depth, né? Então, quem que foi, passou bastante. Se nós tivermos o funil bom ali configurado, dependendo do site e da plataforma, a gente consegue selecionar um funil, ou a gente consegue selecionar os eventos, né? Então eu poderia mostrar aqui todo mundo que em algum momento clicou em comprar. Então vamos fazer isso daí. Todo mundo que clicou em comprar nos últimos 180 dias, vou dar um aplicar. Às vezes ele mostra no Live Recordings, mas beleza, ele consegue mostrar aqui. Então a gente tem aqui, ó, vários outros. Eu vou fazer um sort por maior tempo de duração, tá? Às vezes esse maior tempo de duração pode ser, olha, 54 minutos, 42, tá? Vamos selecionar algum desses aqui. Vamos pegar um pouquinho menor. Google Android, Google Quick Search, Instagram.com. Vamos pegar esse aqui, ó. Então a pessoa veio do Instagram, tá? Vai carregar aqui. Bom, carregou aqui, vou dar um play e eu vou colocar para ele pular em atividade, tá? Acho que pode ser que tenha um tempo significativo aqui, mas eu vou deixar em 1x. Então vamos dar o play. Ok. Então, ó, como é o celular, tá vendo? Não é o mouse, ele vai, ó, selecionou o tamanho, clicou em comprar, fechou ali o pop-up, fechou ali, foi para ver se tinha mais alguma coisa. Nova página. Foi um vestido, uma saia no caso. Selecionou o tamanho M e clicou em comprar. Então essa pessoa adquiriu 2 produtos. Clicou em comprar, na verdade, né? Não necessariamente ela depois iria para o carrinho. E aí, claro que iria adicionar os dados. E aí, ó, todo momento de inatividade. Vamos pular para cá, ó, que é um próximo evento. Rolou mais um pouco, então talvez ela tenha ido para uma outra janela, uma outra página, colocado os dados ali e agora está vendo outros produtos, tá? Então, o Microsoft Clarity, ele dá pra gente toda essa visualização, ó, parece que a gente está mesmo no celular da pessoa vendo o que ela está fazendo, né? E aí, claro que isso vai lá para o servidor, ele processa essas informações, grava, e o mais interessante, tudo isso, entre aspas, de graça, né? Claro que a Microsoft com certeza deve aplicar em cima disso uma análise, entender comportamento de usuário, que é muito útil para ela, tá? E, bom, uma coisa interessante também é a gente justamente marcar aqui, ó, Successful Conversion, né? Então, beleza, daria para ir para outro. E aqui a gente pode brincar justamente de fazer essas filtragens, né? Trabalhar um pouco com esses filtros, entender comportamento do usuário, dá até para ir por nome de produto também, tá? Mas agora vamos lá, ali para o mapa de calor. Eu vou tirar aqui os filtros, eles permanecem, tá? Conforme a gente vai indo para outras telas, os filtros permanecem. Mas eu vou tirar esse de comprar, tá? Justamente para a gente poder ver mapas de calor por página, tá? Então, ó, quantidade de sessões e vou colocar um View Heatmap aqui. E ele vai mostrar todos os lugares que tiveram a principal quantidade de cliques, enfim. Então, ó, o primeiro que mais teve, se a gente descer aqui, ó, enrolar, ele é o banner, tá? É um banner, falando sobre cookies, né? Aceitar os cookies. O segundo é o botão filtrar. Então, se eu olhar aqui, ó, é o botão filtrar, ó, bem vermelhinho. O terceiro, o que seria? É ir para a próxima. O quarto é provavelmente é um entendi aqui. Ah, desculpa, esse deve ser o botão de... Enfim, é um botão de cookies, né? Aqui a gente coleta os dados. Aqui em cima é o menu. Então ele consegue pegar o nome, né? Ele consegue pegar o nome do ícone, como a gente não tem em alguns nomes do ícone, né? Então, ó, preço menor ou maior, então as pessoas têm interesse de saber a questão do valor, né? Então ele fala, o elemento não está visível nesse screenshot, mas com certeza foi quando a pessoa colocou em filtrar
ou colocou ali para ordenar, tá? E a gente pode, claro, ver as filmagens dele também, tá? A gente pode ver aqui, ó, scroll, ó, qual a porcentagem de usuários que fez até a quantidade, né? Então ele olha na página, então, ó, 28% dos usuários, 30% chegaram até a última página, todo mundo que chegou nessa página, e aí isso vai reduzindo conforme a pessoa vai passando. Vamos ver aqui o attention. Então, ó, tempo, opa, e aqui o pessoal ficou mais um tempo, ó, tá vendo? Então a gente consegue ter essas informações aqui. E ó, porcentagem de cada. Então você vê que alguns deles, né, que é a área onde está pra gente ir e voltar. Eu tô olhando aqui nesse monitor, tá? Porque o monitor tá aqui, tá aqui. Essa parte que a gente vai e volta é a parte que mais vai ter ali cliques, atenção, e por produtos também, tá? E aqui também a gente pode justamente fazer essa brincadeira com filtros, tentar ver como que tá pelo computador, como que tá por tablet, smartphone. Então, ó, o computador é um pouco diferente, mas a gente consegue também entender tempo de usuário, quantos rolaram mais do que a porcentagem do site, né? Então, ok. Então você pode ver que, bom, então talvez a pessoa tenha vindo aqui, mas olha só, então eles, ó, average fold, né? Então eles foram até a primeira página, não passaram da primeira página, da primeira dobra, né? Então essa é a primeira, segunda dobra é essa, né? Então eles ficaram muito na primeira dobra. Isso pode indicar questões de experiência de usuário, como que o site está realmente conseguindo fazer a retenção do usuário dentro como que está conseguindo fazer a retenção do usuário mesmo, tá? Vou fechar aqui. E ok, então esse é o nosso heatmap. Então a gente consegue ter essas informações do quanto as páginas realmente estão engajando com os usuários ou não. Google Analytics, aí ele fala, olha, moveu, né? A gente moveu dashboards, Google Analytics. E aqui, como eu fiz o vínculo com o Google Analytics, eu consigo ter também essas informações. No caso aqui, a gente vai precisar colocar, vou colocar aqui os últimos 30 dias, tá? Nesses relatórios. E aí dá pra gente também as informações. Eu acho bastante interessante esse dashboard da Microsoft Clarity, porque ele é mais simples do que a gente entrar no Google Analytics. O Google Analytics traz, claro, muito mais informações, mas a nível da gente entender questão de sessão, de onde os usuários vieram, né, qual que foi o tipo de campanha, quais foram os links, os tipos de dispositivo, país e páginas, ele é mais clean, né? Então ele tem mais informações, claro que sobre sessão, né, que é o propósito do Microsoft Clarity, mas ele também consegue trazer para a gente aí informações relevantes. E por fim eu quero mostrar aqui a parte de configurações, tá? No vídeo da instalação eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, então vou falar sobre isso também, mas só para a gente dar um overview rápido aqui, a gente tem um tour guiado, né, que a gente vai ticando cada uma dessas, fazendo um check em cada uma delas, né? Overview é o nome do site, o URL e o tipo da indústria. A gente pode adicionar pessoas, tá? Para poder ver, a gente tem as roles aqui, membro e admin. A configuração, né? Então a configuração com o Analytics é super simples. Colocou para configurar, ele faz o vínculo com o Analytics, tá? Coletar cookies, detectar bots, a parte de instalação. O mascaramento, né? Então quando vocês observaram, alguns dados eles são mascarados, né? Então CPF, alguns números como valores, né? Então a gente consegue fazer isso. Pode fazer por elemento também. Se a gente quiser bloquear algum IP de ser incluído ali, né, então algum tipo de tráfego, por exemplo, se eu tivesse um IP fixo aqui na onde eu trabalho, eu poderia vir simplesmente aqui colocar para bloquear o endereço, ele não ficaria colocando eu como top user, né? A criação dos funis, né? Então quando a gente cria um funil, né, para entender a jornada de compra do usuário, a gente vai criar um funil por aqui e para a gente criar um funil, a gente tem que criar um negócio chamado Smart Events, né? Que são os eventos, que é basicamente o que? Eu vou detectar quando um usuário
fez um evento e aí eu vou criar esse evento aqui, né? Então, só para ser mais objetivo, quando houverem cliques no botão comprar, né? Então, ó, button click, no botão comprar ele vai disparar esse evento. Quando houver um button click num botão M, ele vai disparar esse evento. Eu posso criar um novo evento, onde eu posso fazer, por exemplo, aqui do zero, submit form, outbound click, sozinho. Ou eu crio do zero. E aí eu posso pegar, ó, e procurar dentro dos eventos, ó, então ver tudo em sale. O que é isso? São pessoas procurando ali por promoções. Shorts e calças. Entendi, que é o botãozinho lá dos cookies, ver tudo. Então eu poderia vir aqui e se eu clicar em sale, então incluir este evento, eu dou um next. Então buscou sale, dou um save e a partir de agora eu tenho esse Smart Event. Tá? Aqui no funil eu vou ter os meus Smart Events, né? Então se eu vier aqui no funil de compras, eu tenho o clicou em comprar. O primeiro, né, se a gente pensar no funil, seria o adicionar ao carrinho, que no caso é o comprar. O segundo seria o proceed to checkout, né, então continuar para o checkout, só que ele não pega esse evento. E depois o preencher os dados de checkout e finalizar a compra. Se nós tivéssemos uma forma, né, talvez uma outra plataforma de pegar todos esses eventos, a gente conseguiria criar um funil e por aqui mesmo ter toda essa visualização do usuário. Vamos imaginar que você está tendo uma taxa de abandono significativa na hora de preencher os dados, ou enfim, então, muitos carrinhos estão sendo feitos e não estão, enfim, terminando a compra. A gente configurando isso daqui, nós conseguiríamos entrar justamente nas filmagens e gravações. Claro que ele vai fazer o obscurecimento, ele obscurecer os dados sensíveis, mas a gente poderia ver se está dando algum erro com gateway de pagamento, se tem algum pop-up aparecendo, o que é que está acontecendo, se a tela está ficando esquisita com o visual dela de alguma forma, tá? Então a gente conseguiria justamente fazer isso daí. Exportação de dados, eu ainda não fiz a exportação de dados, porém provavelmente vai ser através de API, né? Tem uma limitaçãozinha. E outras integrações, né? Então Google Analytics integrado, dá para também fazer integração com Google Ads, HubSpot, Zapier, Google Tag Manager, enfim, tem várias outras ferramentas aqui que a gente pode fazer a integração. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né, mostrando um pouquinho aí do Microsoft Clarity, uma ferramenta incrível para a gente poder entender o comportamento do usuário dentro do nosso site, da nossa plataforma. Lembrando que não é só para e-commerce, funciona em qualquer site que a gente consiga colocar ali o código do Microsoft Clarity no cabeçalho. Basicamente qualquer site a gente consegue fazer isso e a gente consegue entender muito melhor o comportamento do nosso usuário, que páginas ele está acessando mais, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo e vou pedir encarecidamente aí o like de vocês e a inscrição no canal para a gente poder estar continuando produzindo vários conteúdos assim, beleza? Valeu, brigadão!